Oi, graça e paz. Mais uma vez estou aqui para trazer o segundo vídeo do nosso devocional, do livro, nesse caso, Imersão, Evangelho da Graça. Então, o meu pedido sempre tem sido o mesmo, porque a Bíblia diz que aquele que bate, a porta lhe será aberta. E eu estou batendo para que você possa colocar o seu gosto, o seu like e compartilhando. E assim, não só você receberá o Evangelho da Graça, mas também os outros vão poder receber por meio do seu compartilhar. Então, no vídeo passado, nós vimos o primeiro capítulo desse livro, e o primeiro capítulo é Você está morto para o pecado. Mas hoje nós vamos ver o segundo capítulo, que é a libertação do pecado. Então, antes de avançar, algo muito importante, de extrema importância, é que você acredite no perdão dos pecados. Jesus ele não vai te perdoar no futuro, ou ele não está te perdoando agora no presente, não. O perdão dos nossos pecados aconteceu no passado, quando ele morreu na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. Quando ele morreu, ele liberou o perdão total, o perdão completo dos nossos pecados. Isso significa que o nosso pecado do passado, do presente e do futuro foram todos completamente apagados. Você não vai ao inferno porque você cometeu o pecado. Não. Você vai ao inferno porque você rejeitou receber aquele que se entregou por ti. Ou seja, a salvação ela é adquirida por meio da fé em Cristo. Mas também pessoas são perdidas, se perdem por não terem fé em Cristo. Não é sobre os pecados, porque os pecados foram todos perdoados na cruz do Calvário. A Bíblia diz lá em Romanos: aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado para nos fazer sua justiça. Percebe? Então, Cristo carregou os teus pecados, ou seja, é perdoado. Amém? Então, hoje vamos compartilhar aqui o segundo capítulo, que é a libertação do pecado. Lá em Números 5, de 1 a 2 diz: Disse o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel que lancem para fora do arraial todo leproso, todo o que padece fluxo de todo o mundo por ter tocado em algum morto. Amém? Então, a Bíblia é clara em mostrar que Deus ele dá a ordem a Moisés a fim dele poder eliminar da congregação de Israel pessoas que tinham lepra, percebe? Tinham lepra, que tinham fluxo de sangue e que também tinham tocado em algum morto. Só que na Bíblia nada é por acaso. O ter lepra, o ter tocado no morto e o ter fluxo são três tipos de pecado que essas três coisas representam. Então, vamos aqui. Todos eles são tipos do pecado em diferentes aspectos. A lepra simboliza o pecado passivo. O fluxo é um pecado mais ativo. E tocar um cadáver é um pecado por associação. O pecado pode acontecer de três formas: por omissão, quando não fazemos o certo, nesse caso que é a lepra, quando você não faz o certo; por comissão, quando fazemos o errado, nesse caso que é o fluxo de sangue, quando eu faço algo errado; e por associação, quando nos associamos àquele que comete pecado; e também por tocar num morto. Tocar num morto é um pecado em que eu me associo com quem peca. Por exemplo, alguém mente e vem, me pede para eu também confirmar a mentira. Então, é um certo tipo de pecado também. Eu estou me associando. A pessoa pecou, mas me levou para me associar a esse pecado. Então, Deus ele fala que essas pessoas não poderão fazer parte da congregação de Israel. Pessoas que não fazem o que deve ser feito, pessoas que fazem também o errado, pessoas que se associam também com os outros que pecam. É como se exatamente isso que Deus queria trazer para Moisés. Então, a pergunta é: será que também se aplica a nós hoje? Será que aquela pessoa que mente, aquela pessoa que não fala a verdade, aquela pessoa que se une com quem peca, Deus vai lhe expulsar dos céus? Não é nada a ver com isso. Cristo se entregou por nós a fim de poder abrir um novo e vivo caminho para entrarmos no céu, independente dos nossos pecados. Mas o que eu quero falar aqui é que Deus
Ele não ama o pecado, isso está mais que claro, percebe? Deus não ama o pecado. Não é porque Ele trará juízo sobre a tua vida. O juízo que era para vir sobre a tua vida foi sobre Cristo. Mas a ideia é que você possa entender essa verdade, ter a clareza de que os pecados, elas não agradam a Deus. Foi por essa razão que o Filho dele teve que morrer por nós. Amém? Então, prosseguindo aqui, vou partir para o primeiro ponto, que diz o seguinte: libertos pelo Evangelho. Não há pecado que o Senhor não possa perdoar. Não há dor que Ele não possa aliviar. Não há doença que Ele não possa curar. Ele está acima de tudo. Ele tem todo o poder e toda a autoridade. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. As pessoas estão tão conscientes do pecado, fracassos, falhas, derrosas, que é difícil crer que onde abundaram tantas quedas, superabundou a graça de Deus. Mas nós precisamos crer nessa verdade. Então, o pecado é o que desagrada a Deus. As falhas são coisas que desagradam a Deus. Doença é algo também que desagrada a Deus. Mas a Bíblia diz que onde abundou o pecado, onde abundou todas as falhas, superabundou a graça. Isso significa o quê? Você está debaixo do pecado, não precisa se condenar. A graça de Deus vai se multiplicar na tua vida para te livrar do pecado. A graça não te deixa permanecer no pecado. A graça não te permite estar encerrado no pecado. Antes, ela te livra do pecado. Amém? Então, creia nessa verdade, encha-se mais da graça de Deus e você será liberto do pecado por associação, por omissão e do pecado ativo. Mas apenas você se encha da graça, mergulhe debaixo da graça, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amém? Até o próximo vídeo e em nós.